Nós vamos conversar aqui com o Cleto Brito, ele que é o superintendente aqui do INCRA do estado de Rondônia. Obrigada por ter vindo e, para começar, a gente quer saber o que é o Estatuto da Terra e quais as suas metas básicas. Veja bem, o Estatuto da Terra é a lei que disciplina todo o planejamento, a distribuição das terras. É uma lei criada em 1964, que criou todo o ordenamento jurídico para a distribuição de terra e o ordenamento de terra e a criação e a distribuição de terra com relação ao Programa Nacional de Reforma Agrária no Brasil. E como está a reforma agrária em Rondônia? A reforma agrária em Rondônia ela começou justamente com a criação do INCRA. Até 1970 não existia o INCRA, existia o IBRA e o INDA. Esses dois órgãos fizeram a fusão para a criação do INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. E no início da década de 70 foi criado o INCRA e foi instituído na Amazônia Legal, em particular em Rondônia, a criação dos primeiros projetos de colonização. O estado de Rondônia hoje tem 207 projetos de assentamento. Desses projetos de assentamento, hoje, 52 municípios do estado de Rondônia, 50 municípios foram constituídos com a presença do INCRA na criação desses projetos. Então, a reforma agrária em Rondônia, de fato, ela existiu, de fato, fez a diferença na história política e econômica do estado de Rondônia. O que configura o módulo rural? Um minifúndio e um latifúndio? É importante você saber que o módulo rural ele é caracterizado para definir o tamanho que a pessoa pode ter de área mínimo para sobrevivência, para subsistência. Agora, a diferença é que o módulo rural é classificado para ele saber o tamanho do módulo daquele pode ter mínimo para subsistência. Mas você, para caracterizar o minifúndio e o latifúndio, você tem que saber o que significa o módulo fiscal. Que o módulo fiscal também foi feito através da lei 6746 de 1979, com base no Estatuto da Terra, justamente para, nos municípios, foi feito a nível de Brasil, em particular nos estados, para você saber a potencialidade de cada município e a sua característica. Então, dentro do módulo fiscal é que você sabe a diferença entre o minifúndio e o latifúndio. Então, dentro do minifúndio é aquilo que está abaixo de um módulo fiscal. Um módulo fiscal em Rondônia hoje são 60 hectares. Abaixo de 60 hectares, no caso, é minifúndio. Entre 60 hectares e 240, que são 4 módulos rurais, está a pequena propriedade. Acima de 240 hectares até 900 hectares, que são 15 módulos, de 4 a 15 módulos, está a média propriedade. E acima de 15 módulos está a grande propriedade. E depois da grande propriedade, acima de 2.500 hectares, que está caracterizado o latifúndio. As áreas quilombolas aqui de Rondônia estão regularizadas? Veja bem, a quilombolas é um processo novo no Brasil e nós temos em Rondônia, são 9 áreas identificadas como comunidades quilombolas. Dessas 9 áreas, temos 2 com documentos intactos e uma em andamento. As outras 6 ainda em fase de documentação. E para encerrar, a gente sabe que o agronegócio é a base da economia do estado e que a tecnologia é o caminho para fortalecer esse setor. E a minha pergunta é, e como está a modernização agrícola aqui na nossa região? Muito bem pensado. Rondônia hoje é um estado diferenciado dos demais estados da Federação Brasileira. Nós temos aqui um zoneamento socioecológico econômico no estado de Rondônia que trata a distribuição da nossa terra e o que pode e o que não pode produzir de forma exemplar. Então, em função do zoneamento que nós temos no estado de Rondônia, em função da distribuição de terras que foi feita no estado de Rondônia, Rondônia desponta como um estado grande produtor nesse Brasil. Agora, a mais importância de Rondônia é a sua localização geográfica. Rondônia está numa região onde é a saída para o Pacífico. Então, tudo que se produz aqui e tudo que se produz no centro-oeste brasileiro vai passar por Rondônia. Rondônia é um centro exportador, Rondônia é um centro distribuidor para a Ásia e para os países andinos. Então, o estado de Rondônia é um estado que tem terras férteis, é um estado rico em minério, é um estado que tem muitas potencialidades e é um estado bem dividido através da sua distribuição de terra. Então, o estado de Rondônia está crescendo com quase 2 milhões de habitantes. O estado de Rondônia tem um potencial muito grande e o estado de Rondônia vai ser ainda um dos melhores estados da região norte.
Muito obrigado pela entrevista. Pois não, eu que agradeço, estou sempre à disposição. Tchau e até a próxima.